Olá, bom dia! Que você tenha um feliz despertar com Deus, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo, nosso momento de comunhão com Deus. Hoje vamos aprender os ensinamentos do capítulo 2 de 2 Samuel. Em nosso estudo hoje, o tema será a coroação de Davi em Hebrom. Você já deve ter ouvido este provérbio popular: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Em nossa vida, passamos por momentos bons e maus. Embora os maus momentos geralmente parecem demorar mais, Davi sentiu isso na pele desde que foi ungido pelo profeta Samuel, até que realmente foi coroado rei de Israel. Mais de 20 anos se passaram. No capítulo de hoje, após a morte de Saul, Davi foi coroado rei apenas a tribo de Judá em Hebrom. Ainda não foi em toda a nação. E ainda enfrentou muita oposição e conflitos com Abner e Isbosete, o filho de Saul. Abner era o comandante do exército. Vamos explorar 2 Samuel capítulo 2, um capítulo que narra a ascensão de Davi como rei de Judá após a morte de Saul. Você sabia que esse período trouxe desafios significativos e rivalidades no caminho de Davi? Venha conosco nesta jornada e descubra como esses princípios de liderança e lealdade são ainda relevantes para nós hoje, em nossos dias. Vamos agora à análise dos textos deste capítulo. O verso 1 descreve que Davi consultou ao Senhor. Você já deve ter percebido que isso é um destaque na vida de Davi, principalmente nos bons momentos, nos momentos em que ele estava em harmonia, em sintonia com Deus. Então, novamente, Abiatar, o sacerdote, mediante Urim e Tumim, revelou a Davi que ele subisse para Hebrom, que ficava 37 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Hebrom era a cidade histórica e de fama. Lá repousavam os corpos dos patriarcas e suas esposas, como está em Gênesis capítulo 23 e também capítulo 49. Então, Abraão, Jacó, Isaque. Calebe ganhou-a em herança. Foi a porção que coube a Calebe. Foi lá também que Absalão se declarou rei. Hebrom, portanto, era uma importante cidade. Ela está localizada no território montanhoso de Judá. Davi é reconhecido, então, como rei pelo povo de Judá por pertencer a esta tribo, enquanto o filho de Saul reinava sobre parte das outras tribos. Agora, o versículo 8, descrevendo Abner, que era primo de Saul e general comandante do exército. O terceiro homem no reino de Saul era, então, após Saul e Jonatas. Era superior em todos os sentidos a Joabe, general comandante do exército de Davi. Isbosete, o filho de Saul, significando o seu nome homem de vexame, o nome ganho em consequência de sua morte humilhante. E então Abner o constituiu rei, no verso 9, após 5 anos de escaramuças e conchavos políticos.
Abner consegue fazer com que o povo aceitasse Isbosete como rei sobre Israel, na cidade de Manaim. Para a mesma cidade, mais tarde, por ocasião da revolta de Absalão, fugiu também Davi, talvez por esta ser uma cidade fortificada. Os versos 19 a 23 descrevem Azael, o moço afoito, sobrinho de Davi, que confiava mais na sua ligeireza do que no sábio conselho de Abner. Com sua imprudência e precipitação, ele causou 2 grandes males. Retardou a unificação do reino de Israel e provocou o derramar inútil de sangue valoroso. Joabe e Abisai, no verso 24, perseguiram Abner, devido aos ciúmes que Joabe tinha de Abner, por este ser mais célebre, mais querido, mais leal e generoso, tanto na guerra como no trato civil. Então, provavelmente porque Abner ocuparia o posto de general comandante de todo o exército dos 2 reinos unidos. Aqui entrou o problema do ciúme e da inveja. E então, verso 26, consumirá seus irmãos? Novamente o bom senso de Abner repreende a Joabe. Este último, diante da lógica, se retira. Mais tarde, porém, iria matar Abner traiçoeiramente. Agora, Davi consulta Deus novamente. O livro Patriarcas e Profetas descreve este episódio do capítulo 2. A morte de Saul removeu os perigos que haviam feito de Davi um exilado. Estava agora aberto o caminho para ele voltar para a sua terra. Acabando-se os dias de lamentação por Saul e Jonatas, Davi consultou ao Senhor. Hebrom ficava a 30 quilômetros ao norte de Berseba, a meio caminho entre esta cidade e o futuro local de Jerusalém. Chamava-se primitivamente Kiriat Arba, a cidade de Arba, pai de Enaque. Mais tarde se chamou Manre, e ali foi o lugar em que foram sepultados os patriarcas, na cova de Macpela. Hebrom tinha sido a possessão de Calebe, e era agora a cidade principal de Judá. Davi e seus seguidores imediatamente se prepararam para obedecer à instrução que tinham recebido de Deus. Os 600 homens armados, juntamente com suas mulheres e filhos, seus rebanhos, vacas, logo se acharam em caminho para Hebrom. Entrando a caravana na cidade, os homens de Judá estavam esperando para darem as boas-vindas a Davi como futuro rei de Israel. Imediatamente se tomaram disposições para sua coroação. Conforme o verso 4, ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Mas não se fez nenhum esforço para estabelecer a sua autoridade pela força sobre as outras tribos. Os filisteus não se opuseram à ação de Judá, tornando a Davi rei. Eles o haviam favorecido em seu exílio, a fim de molestar e enfraquecer o reino de Saul. E agora esperavam que, por causa de sua anterior bondade para com Davi, a extensão do poder deste resultaria, afinal, em proveito deles. Olha só. Aqui eles achavam uma troca de favores iria dar certo. Mas o reinado de Davi não estaria livre de dificuldades. Com a sua coroação, começou o negro registro de conspirações e rebeliões. Davi não sentou no trono de um traidor. Deus o escolhera para ser rei de Israel. E não tinha havido motivo para desconfiança e oposição. No entanto,
Mal havia sido sua autoridade reconhecida pelos homens de Judá, quando pela influência de Abner foi Isbosete, filho de Saul, proclamado rei e posto sobre um trono rival em Israel. Isbosete não era senão um representante fraco e incompetente da casa de Saul, ao passo que Davi estava preeminentemente qualificado para assumir as responsabilidades do reino. Abner, o fator principal no levantamento de Isbosete ao fator real, ao poder real, tinha sido o comandante-geral do exército de Saul e era o homem mais distinto em Israel. Abner sabia que Davi tinha sido designado pelo Senhor ao trono de Israel, mas, tendo-o tanto tempo afligido e perseguido, não estava agora disposto a que o filho de Jessé sucedesse no reino em que governara Saul. As circunstâncias sob as quais Abner foi posto serviram para desenvolver seu verdadeiro caráter e mostraram ser ele ambicioso e sem escrúpulos. Tinha estado intimamente ligado a Saul, fora influenciado pelo espírito do rei, para desprezar o homem que Deus escolhera para reinar sobre Israel. Manaim, na outra margem do Jordão, foi escolhida para a residência real, visto que oferecia máxima segurança contra ataques, quer de Davi, quer dos filisteus. Ali teve lugar a coroação de Isbosete. Seu reino foi primeiramente aceito pelas tribos a oeste do Jordão, e estendeu-se finalmente por todo o Israel, com exceção de Judá. Durante 2 anos, o filho de Saul fruiu as suas honras em sua segregada capital. Mas Abner, no intuito de ampliar seu poder por todo Israel, preparou-se para a guerra agressiva. Página 699 do livro Patriarcas e Profetas descreve estes textos. Agora, vamos aplicar o que este capítulo ensina, traz de lições para nós. Ao usar teus talentos para honrar a Deus e as pessoas, o resultado nem sempre vai ser positivo neste mundo negativo. Na vida, sempre existirá quem, como na história no capítulo de hoje, segue a Davi e quem segue a Isbosete. Ou seja, sempre haverá partidos. Preste muita atenção. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que podemos experimentar na vida, ainda que devemos esperar pelo pior, devido a estarmos num mundo indiferente a essa vontade. Fazer o bem e honrar aqueles que nos fizeram o mal pode ser extremamente nobre e impactante, mas não significa que todos vão nos amar. Na verdade, alguns poderão insurgir contra, objetivando nos destruir. Foi isso que aconteceu na experiência de Davi. Mesmo ungido por Deus, buscando a vontade de Deus, encontrou oposição. Fazer a coisa certa nem sempre vai dar certo, por mais que se busque a Deus e dependa dele totalmente, porque o pecado sequestra até o coração dos membros do povo de Deus. Por que surgem problemas na família? Por que surgem problemas na igreja? Por que surgem problemas no trabalho? Por causa disso que estamos aprendendo aqui neste capítulo. Fazer o que Deus estabeleceu em seu plano
deve ser o alvo de todos. Entretanto, muitos farão dos fiéis servos de Deus o alvo de seus ferozes ataques. Fazer a vontade do pecado, do diabo e dos demônios provoca guerras civis e eclesiásticas, pois retira o amor, a paz e a unidade no agir de qualquer indivíduo e de qualquer comunidade. Fazer o que Deus não pediu, seguir interesses do próprio coração e investir no orgulho, nas ambições, como fez Abner, resultam em autodestruição, mortes e derrotas amargas. Por isso, independentemente do que aconteça, ore, Senhor, haja para que minha vontade aceite plenamente a tua vontade. Agora nosso momento final de hoje. As lições práticas extraídas de 2 Samuel 2 são significativas e relevantes para nossas vidas cotidianas. Primeiramente, a rivalidade entre Davi e Isbosete nos ensina sobre a importância de discernir as alianças que fazemos e as consequências de nossas escolhas. Davi foi ungido como rei, mas a sua ascensão ao trono não foi imediata, mostrando assim que em nossas vidas muitas vezes enfrentamos desafios e oposições antes de alcançarmos nossos objetivos. Devemos estar preparados para lidar com a competição e a rivalidade de maneira digna e respeitosa. Além disso, a história nos lembra da importância da liderança baseada em caráter e integridade. Enquanto Isbosete representa uma liderança fraca, Davi se destaca por sua força de caráter e habilidade de unir as pessoas. Isso nos convida a refletir sobre o tipo de liderança que exercemos em nossas próprias vidas, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. A verdadeira liderança envolve inspirar confiança e respeito, e não apenas depender de títulos ou posições. Por fim, a história de Davi e Isbosete nos ensina sobre a importância de perseverar diante das dificuldades. Davi enfrentou uma rivalidade significativa, mas sua determinação, sua fé em Deus o ajudaram a superar os desafios. Isso, amado ouvinte da Palavra de Deus, nos encoraja a manter nossa fé e resiliência, mesmo quando enfrentamos obstáculos em nossos caminhos. Ao aplicar essas lições, podemos nos tornar líderes mais eficazes, indivíduos mais compassivos, prontos para enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. Vigiemos e oremos. Amém. Aí está, 2 Samuel capítulo 2. Vejam, cada capítulo ele tem lições especiais para nós. E olha este pensamento do dia. Deus sempre tem respostas para suas perguntas. Como quando Davi perguntava a Deus e Deus o respondia. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de hoje e por este momento contigo em tua palavra. Obrigado, Senhor, porque diante das adversidades, diante das oposições que enfrentamos neste mundo, nós podemos ter certeza
de que, buscando a tua direção, estaremos seguros e fortalecidos para uma resiliência diante das dificuldades. Ajude-nos, Senhor, com paciência, com confiança, ajude-nos com sabedoria. Abençoe cada participante em mais este dia de nossa jornada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui e, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, dê o seu apoio e compartilhe com aqueles que você ama. Este estudo de hoje, em nome de Jesus, nós terminamos então nossa reflexão de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.